Bom, começando aqui, então, mais uma edição do Protege BR Conecta, que reúne aqui iniciativas de produção de EPI nesse contexto cidadão no combate à Covid. E hoje a gente tem 3 iniciativas bem bacanas que a gente já vinha conversando aí há um tempo, tentando entender como trazer todo mundo, como conciliar as agendas, que são as pessoas ligadas às criações de dispositivo de radiação para esterilização, né, das EPIs e outros equipamentos e afins. E aí a gente tem aqui o Ricardo Xavier, que é da iniciativa do PSUS, que é a galera da Unesp, e, enfim, outras pessoas aí envolvidas. Ele já conta um pouquinho dessa história, em que pé eles estão. Obrigada, Ricardo, por estar aqui. Também o Maurício Oliveira, que é lá do FabLab do Mato Grosso, e que também, em parceria com a universidade, com uma série de agentes locais, tem trabalhado também nesses equipamentos de radiação. E o professor Vanderlei, do Instituto de Física de São Carlos, da USP, que trabalha já com isso há bastante tempo, que vem contar para a gente que isso não é novidade, que a novidade é o uso, né, dentro desse contexto que, enfim, traz aí uma série de desafios e permitiu o uso em outros processos, em outros tipos de equipamento que estão sendo criados. E aí vai contar um pouco para a gente dessa experiência aí vasta dele com esses processos de radiação e como fazer isso de uma maneira que, enfim, que não prejudique, tirando aí dúvidas de quem tem bastante gente que já escreveu para a gente perguntando sobre esse tipo de uso, se é recomendado, se não é, o que dá para fazer, o que não dá. Então, a gente sabe que esse assunto gera bastante dúvida, né? Então, já fica aqui o convite para quem quiser enviar as perguntas, questionamentos e afins aqui no chat, pode fazer isso por escrito, mesmo durante as falas das pessoas, porque daí a gente vai depois compilando as perguntas e encaminhando. Então, a dinâmica, só relembrando, para quem está aqui pela primeira vez, cada um dos participantes fala por um tempinho, por uns 12 minutos mais ou menos, e depois a gente abre para essas interações, essas moderações, e vou lendo aqui tudo bastante atenta ao chat. Então, fiquem muito à vontade para mandar tudo quanto é tipo de dúvida, pergunta, etc. por aqui. E, inclusive, já fica aqui também o convite para as pessoas se apresentarem no chat, falando quem é, de onde faz, qual a ligação com o tema, enfim, já se localizando, postando o link da iniciativa, que depois a gente dá um jeito de conectar e dar visibilidade para todo mundo. E depois, inclusive, enviar o link dessa conversa, que está sendo gravada e fica no canal do YouTube. Então, a gente depois manda esse link na íntegra para quem deixar o e-mail aqui do lado. Então, sem mais demoras, convido aqui o Ricardo Xavier para contar um pouco o que é esse aparelho, esse dispositivo de radiação, como é que ele faz para eliminar esse processo, eliminar as bactérias, enfim, fazer a esterilização, o que é que ele faz exatamente e como é que eles desenvolveram, em que pé eles estão nesse processo em diálogo com os hospitais. Obrigada, Ricardo, por ter vindo e obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bem, boa noite, Gabi. Muito obrigado pelo convite. Em meu nome, gostaria de cumprimentar os demais participantes, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer um pouquinho de como eu vim parar aqui e quem é o Ricardo nesse meio maker, né? Porque há longos anos já venho acompanhando todos vocês e foi muito interessante porque essa narrativa começa em 2011, quando eu tenho a conversa com o Nico Ruchetti, ele é moderador do My Human Kit, ele trabalha com próteses, né, biônicas, e ele me põe em contato com a Heloísa Neves, né, do IFAB, e eu tive o prazer, em 2016, de estar palestrando junto com o Carlos Cândido, que é do Drone Lab Brasil, e junto com a professora Sherry Lester, que ela é diretora e fundadora do Fab Lab Program, né. E foi muito interessante essa conversa, e desde então eu venho acompanhando, né, todo esse movimento. Então, logo em março, finalzinho de março, quando a universidade e as demais locais em São Paulo pararam por decreto do governo do estado, eu estava vendo todas as movimentações, os grupos makers no Brasil, né, desenvolvendo N tipo de dispositivos. Eu pensei assim, bem, como nós podemos colaborar diretamente com isso? Então, eu me reúno com o meu grupo de pesquisa em engenharia biomédica e a gente começa, então, com 2 impressoras 3D produzindo face shields, né? Eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha tela aqui para mostrar uma foto para vocês. Só me confirma, por favor, se vocês estão vendo. Sim. Estão vendo? Ah, perfeito. Então, a iniciativa ela começa ali por 23 de março desse ano.
A gente dá o nome de a Universidade Pública Unida pelo SUS, então é aí que nasce o nome UpSUS, e ela é uma fusão entre a Unesp, do campus de Ilha Solteira, interior de São Paulo, junto com o Instituto Federal, no campus Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. Essas duas cidades elas fazem divisa, então são bem próximas uma das outras. E a gente começa então a produção de EPIs em relação a face shields, né, como essa primeira foto, e dispositivos com radiação UV. A nossa maior preocupação desde o início, assim como eu observava todos os projetos que estavam em desenvolvimento, a preocupação era qual é a qualidade e qual é a esterilização aplicada nesses materiais e onde eles estão chegando. Porque, assim, as face shields, as primeiras doações, elas foram feitas para hospitais, e até onde esse material ele está chegando, considerando que a impressão 3D ela possui uma série de questões sobre porosidade, etc., né, que ela pode armazenar material biológico ali, então a gente tem todo esse cuidado. Então, diretamente, junto com o Departamento de Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, o Departamento de Biologia, já na área de pesquisa em microbiologia, e o Departamento de Física e Química da Unesp de Ilha Solteira, a gente começou a idealizar, né, como que a gente poderia aplicar uma esterilização correta e o que a gente poderia estar desenvolvendo, né? Então, a nossa ideia, o departamento de elétrica, onde eu atuo, nós temos 2 impressoras 3D, mas em 4 dias a gente conseguiu reunir 12 impressoras 3D. Aqui na foto tem outro, mas do outro lado da sala tem mais 4. E foi assim, uma produção absurda. A gente conseguiu chegar em 1 mês e meio em mais de 1.000 doações de face shields. Hoje a gente já deve estar no número próximo a 3.000 doações, né? De uma forma bem prática, como a gente já viu N iniciativas, né? Aqui a nossa produção e a aplicação do UV. Eu acho que o mais interessante aqui é a aplicação do UV dentro desses materiais, né? Foi feito dentro do laboratório de microbiologia. Aqui nós temos uma capela, então as face shields elas eram dispostas e aplicado o tempo necessário para a descontaminação. E nesse mesmo ambiente já era feito a embalagem, né, o processo de embalagem para doação dentro dos hospitais. E um ponto muito importante do projeto UpSUS é que ele sempre focou para as alas de Covid dos hospitais. Os primeiros contatos e as necessidades foram aplicadas de acordo com essa necessidade, com essa demanda, né? Nós chegamos já, em relação às face shields, em mais de 50 cidades e instituições de doação. Então, nós já atingimos esse número de instituições. E aí começa, junto com a criação, onde a gente tinha aquele ambiente com todas aquelas impressoras 3D, o que a gente tinha de expertise que a gente poderia reunir, né, para aplicar mais coisas. Não era a necessidade só, a intenção não era desenvolver só as máscaras de proteção. Uma ideia inicial era, de repente, estar desenvolvendo peças que pudessem auxiliar com componentes de ventiladores mecânicos, né? Mas isso não foi uma realidade, porque nós sabemos que a condição para desenvolver cabe muito mais processos. Então, a gente reuniu o que tinha de expertise, o Departamento de Física e Química, junto com o de Biologia, em nome da doutora professora Cristiane Ribeiro e do professor Cláudio Carvalho. Eles deram todos os parâmetros necessários para que os dispositivos fossem bem direcionados, porque tem todo um cuidado por trás, não é simplesmente você pegar a luz UV e sair aplicando por aí. É uma dúvida que o pessoal sempre pergunta, né? Mas eu posso passar em todos os lugares? Eu posso passar no meu corpo? De forma alguma. Então, assim, esse dispositivo que eu coloquei na foto, ele tem todo o revestimento, tá, de alumínio para que direcione todos os feixes de luz para o solo. A gente está falando de um dispositivo que é para descontaminação de superfície, tá? Não é para partículas suspensas, por exemplo. Não é essa a nossa intenção. E aqui a gente tem uma aplicabilidade. Mais ou menos, você tem a esterilização conforme o tempo de aplicação, né? E
Colocamos rodinhas, né, nas laterais desse material, para que fique fácil deslizar ele sobre a superfície. Então, aqui tem 10 metros de cabo, né, que é ligado na tomada, e você pode ir fazendo essa esterilização. Usamos da impressora 3D, por exemplo, alguns suportes dentro da lâmpada, e onde o fio fica armazenado ali foi feito com peças em impressão 3D também. O cabo é de um rodo convencional, mas toda a parte de baixo foi confeccionada dentro do laboratório de mecânica, né? A estrutura ali onde fica o reator. Todo o equipamento acompanha um manual, tá, de uso. A gente já vai falar mais um pouquinho sobre toda essa questão de por que a gente chegou só nesse número de doações em relação a esses equipamentos, porque está sendo uma doação controlada. Eu vou falar um pouquinho para frente. E também temos o desenvolvimento do dispositivo que a gente, por enquanto, deu o nome de farolete, tá? Não é nada inovador, já tem N ações como essas sendo desenvolvidas, assim como a USP também, mas tem algumas mudanças, né? Então, aqui ela pode ser aplicada para esterilização de corrimão, de bancadas, de ambiente onde você não pode estar passando o rodo especificamente, né? Então, por exemplo, você pode até esterilizar objetos. Aqui se ela tem que aproximar um pouco mais, ela vai passando, ela pode esterilizar desde a cadeira do consultório até a maca e outros N objetos que ela tem no ambiente, né? Mas tem todo um cuidado. Essas são as fotos que eu tinha que apresentar. Mas, assim, quais são as nossas informações até então? Nós temos a base, a literatura ela é bem ampla nisso, de como o UVC ele é aplicado e como ele funciona como um germicida. Isso não é segredo, né? Recentemente a gente tem aí um trabalho aplicando informações sobre a radiação UVC em cima do SARS-2, e aí eles mostram para algumas superfícies 99% de eficiência, né, dessas aplicações. O que ocorre é que, diferente de uma produção de face shields, não é escalonável, não é escalável você produzir esses tipos de dispositivos. Primeiro, pelo custo e pela demanda, né, o tempo de produção. Enquanto em 2 meses a gente fabricou quase 1.500 máscaras, a gente fabricou só 6 rodos. Então, assim, depende de uma série de coisas. Depende de uma linha de produção e depende da validação, né, do sistema Anvisa. Mas considerando todo esse embasamento dentro da universidade, aplicado em cima desses dispositivos, eles foram doados para hospitais dentro das universidades próximas a gente e hospitais próximos ao nosso núcleo de conhecimento. Dessa forma, foi aplicado as informações necessárias para a utilização, assim como acompanhamento, né? Tanto que alguma coisa que ocorra, a gente está próximo para dar assistência. Então, qual é o ponto, qual é o pé hoje? O Opsus já tem 3 meses de vida. Qual é o que nós temos hoje? Nós temos a divulgação desse material, até mesmo a Rede Globo já fez uma reportagem sobre. A ideia é que a gente encontre um apadrinhamento para que seja feita tanto a certificação como a produção. Então, assim, a gente conhece, a gente sabe todos os processos, não é simplesmente você sair fazendo e distribuindo de um lado para o outro em relação ao UV, né, ao UVC. Mas a gente tem tomado esses cuidados e foi um processo muito importante para a gente, mesmo porque o projeto nasce dentro de um laboratório de engenharia biomédica. Então, qual é o cuidado? Qual é a capacidade? O que está sendo entregue para a sociedade diretamente, né? Então, um pouquinho é isso. Obrigada, Ricardo. A gente daqui a pouco volta para você contar um pouco mais, já compilando aqui as perguntas e afins. Então, vou passar aqui para o Maurício, para ele contar um pouco o que é que eles têm feito lá no Mato Grosso. Eita, peraí. Vocês estão me ouvindo agora? Agora tá. Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer estar com todos vocês aqui. Gabi, acho que é a segunda vez na vida que a gente se encontra, né, depois de em 2015 na Campus Party, na fundação do Instituto, aliás, da Rede Fab Lab Brasil. Enfim, é um prazer estar com todos vocês. É muito legal ver iniciativas, ver, por exemplo, o Ricardo citando como citam as iniciativas, porque a gente percebe uma certa similaridade muito grande nesses processos.
Então, da mesma forma, se num primeiro momento, lá em meados de março, quando nós tivemos o fechamento aliás, a decretação da quarentena em Cuiabá, capital de Mato Grosso, assim como em diversas outras cidades do estado, nós, como Fab Labs também, nós temos algumas impressoras 3D dentro do laboratório e buscamos vários parceiros que tivessem as impressoras disponíveis em Cuiabá e que voluntariamente se disponibilizassem a usar seu equipamento para poder fabricar também mais uma vez os face shields, né? Então nós conseguimos uma rede de cerca de 30 colaboradores dispondo das suas impressoras 3D e financiamento público para conseguir comprar filamento para que as pessoas pudessem estar imprimindo. Nessa época, enquanto nós estávamos fazendo esses face shields, a gente começou a ficar muito preocupado, porque realmente eles são muito lentos de serem produzidos, né? A gente estava produzindo, mesmo com tantas impressoras 3D, o volume produzido era muito baixo, porque realmente requeria muito tempo de impressão e também várias impressões não ficavam muito boas. Então, em paralelo a isso, a gente estava muito preocupado justamente porque a gente estava vendo outras iniciativas acontecendo. E a gente queria muito, de alguma forma, tornar eficiente a produção dos face shields. E então nós buscamos outras alternativas. Falamos, bom, o Fab Lab é um laboratório de prototipagem. A gente trabalhar com o Fab Lab numa lógica de indústria para produzir em série não faz o menor sentido. A gente não tem nenhuma eficiência nesse sentido. Então a gente buscou uma série de parcerias para tentar aumentar a eficiência. E aí com isso nós conseguimos uma parceria maravilhosa com o pessoal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a UERJ, né, que entrou com uma injetora de plástico e aí com isso a nossa produção de face shields disparou e o nosso trabalho despencou, porque nós não precisávamos mais das 30 pessoas, não precisávamos mais nenhuma impressora 3D. E aí com isso, até hoje, e principalmente com a parceria com a rede SESC para fazer as viseiras, né, o fechamento, a placa de acetato, o PET, com essa parceria do SESC, nós conseguimos até hoje entregar cerca de 6.000 protetores faciais e ganhamos tempo para poder nos disponibilizar para outros projetos. Aí, com isso, nós entramos também para fazer os videolaringoscópios, né, adaptação com a válvula Charlotte, válvula Davis, e também uma produzida por nós a pedido dos fisioterapeutas daqui da cidade, uma adaptação nossa. E aí nós podemos entrar em vários outros projetos, dentre eles o projeto do rodo de asepsia, né? Aliás, de antisepsia. Essa demanda, na verdade, chegou para nós através do Hospital Universitário, da UFMT, Hospital Universitário Júlio Miller, que nos trouxe algumas matérias mostrando a existência desse tipo de rodo e perguntando para nós se nós teríamos condições de desenvolver um. Aí, nesse momento, nós começamos a buscar, a compreender como é que esse tipo de equipamento funcionava, né, através da literatura. E a nossa maior preocupação era, bom, nós não estamos no sul, nós não estamos no sudeste, nós temos que preocupar que a manutenção desse material, ou seja, a continuidade de funcionamento dele, se possível, precisa ser feita por aqui. Então, ele precisa ser montado de uma forma simples, ele precisa ser, as peças de reposição precisam ser encontradas aqui na cidade. E por essa razão, nós optamos por um caminho um pouco diferente e nós fomos buscar nas lojas de Cuiabá, afinal de contas, que tipo de equipamento, que tipo de iluminação ultravioleta C, né, germicida, nós teremos à disposição por aqui. E a mais eficiente que nós encontramos, assim, na melhor relação custo-benefício existente aqui na cidade, nós começamos a trabalhar com lâmpadas de 55 watts para filtros de aquário. Tem uma desvantagem, porque o tamanho delas é reduzido e, com isso, a área de trabalho na qual elas trabalham é menor. Nós estamos trabalhando com lâmpadas aí de aproximadamente 55 centímetros. Então, você precisa passar muito mais vezes do que nessas largas, como o Ricardo mostrou, por exemplo, que elas vão ter uma abrangência maior em termos de área, elas vão ter mais eficiência em termos de área. Mas, por outro lado, a gente buscou, então, em contrapartida, potencializar ao máximo a intensidade da lâmpada para o seu poder germicida. E aí nós tivemos um processo muito interessante, eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, a nossa proposta de, fabricação mais simples possível, baseada, sobretudo, em máquina de corte a laser para ser rápida a produção, apenas uma peça de impressão 3D, que no caso foi a fixação. Nós optamos por trabalhar com um tubo de PVC de 40 milímetros para que pudesse ter uma estabilidade maior na condução do rodo. E o produto é mais ou menos esse, que nós disponibilizamos ele para enfim, abertamente, né, tá na rede Fab Lab Brasil, para qualquer um pode baixar, né, o material, para poder estar fazendo a utilização. Aqui nós temos todas as peças em vermelho, que são peças feitas em acrílico de 4 milímetros, certo?
nós temos essas peças cinzas, que são feitas em acrílico de 2 milímetros, que servem para o suporte da lâmpada e para a proteção do rodo. E aqui nós temos, então, a única peça feita com impressão 3D, que é justamente para a fixação do cabo, né? Aqui temos só o processo passo a passo da montagem, né? Fixando primeiramente a peça de impressão 3D na parte principal do chassi, né? do rodo. Aqui é feito um sanduíche com essas peças de acrílico vermelho com a do acrílico transparente, né? Resultando nesses sanduichinhos. E aqui a fixação delas, de cada uma delas, justamente em cima desse principal, já com a impressão 3D fixada, né? Aqui nós optamos por utilizar, vou mostrar para vocês uma imagem aqui já da produção de fato. Deixa eu mudar a visualização aqui para essa imagem. Aqui dá para ver um pouco melhor. Vocês estão vendo aqui agora ele já sendo produzido? Não? Imagem? Foto? Sim? Joia. Então aqui nós utilizamos uma chapa de acetato opaca, branca, porque o índice de reflexão dela é super elevado, e aí com isso pudesse haver o maior rebatimento possível da lâmpada UVC para o solo. Vocês podem ver que aqui a fixação dela se deu de forma inclinada em relação ao solo, justamente para que ela pudesse ter a maior incidência possível no solo. E aqui nós cometemos um erro sem saber, que foi utilizar essa chapa de acetato transparente aqui como vedação para proteger a lâmpada UVC, com a intenção de eventualmente água, pedra ou qualquer tipo de material não entrasse em contato com a lâmpada. E aí foi muito interessante porque, bom, aqui está, só para constar, a fixação da lâmpada, né, já dentro do rodo, ainda com acetato transparente. E foi muito interessante porque nos testes laboratoriais a gente percebeu que a eficiência estava sendo praticamente nula. Estava sendo necessário um grande tempo de exposição sobre uma lâmpada tão forte quanto essa de 55 watts para conseguir uma baixíssima eficiência. E aí nós desconfiamos que algum material estava filtrando, né, a radiação UVC. Dito e feito, nós retiramos a cobertura de acetato transparente do rodo e a partir daí a eficiência foi descomunal. Né? Aqui nós temos justamente os testes sendo realizados já sem a chapa do acetato transparente, né? Já no laboratório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, né? Isso, dentro de uma capela, e ficou em exposição ao longo de tempos diversos, tudo conduzido pelo professor Alexandre de Paula Machado, que é responsável pelo trabalho de materiais antissépticos dentro da Faculdade de Medicina. Enfim, os estudos foram conduzidos em tempos diversos e aí, sem a utilização da superfície de acetato transparente, nós conseguimos uma eficiência gigantesca com bactérias, tanto a E. coli como com a aureus, que é bem mais resistente que a própria E. coli, e que, no fundo, bom, nós não podemos trabalhar com vírus, precisam de laboratórios de nível de biossegurança elevadíssimos para que esses testes pudessem ser feitos com vírus, mas, ao mesmo tempo, a camada proteica dessas bactérias é muito mais resistente do que dos vírus em geral e, sobretudo, do SARS-CoV-2. Então, com isso, nós tínhamos uma tranquilidade com relação à eficiência de poder passar esse material para o pessoal do Hospital Universitário Júlio Miller, né? Para vocês terem uma ideia aqui, no caso, vocês estão vendo uma cepa, foi ao longo de 5 segundos de exposição, a eficiência foi plena, né? Exceto, obviamente, da parte que ficou coberta, não sujeita à exposição da luz. Então, com 5 segundos foi extremamente eficiente. Bom, claro, a lâmpada de 55 watts é muito forte, né? E aí, com isso, né, que está justamente o momento de entrega, né, do equipamento para o pessoal, né, do Hospital Universitário Júlio Miller. É mais ou menos essa a nossa história com o equipamento. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Legal, obrigada, Maurício. Obrigada por ter compartilhado aqui. Vou passar a bola para o professor Vanderlei, para ele contar o que é que eles têm feito, como é que ele enxerga tudo isso e o uso desses equipamentos, né, que tem surgido aí. Essas duas experiências que estão aqui hoje são algumas das que existem, tem outras universidades, laboratórios, conjuntos de cidadão trabalhando isso pelo país, então a gente tem visto que está cada vez mais comum, né, esse tipo de aplicação.
e, como tinha dito no começo, gerando uma série de dúvidas, porque não necessariamente isso surge de especialistas no assunto, né? Como boa parte desse tipo de coisa num contexto como esse, acabam que vão juntando pessoas multidisciplinares e aí a coisa vai virando muitos tipos de produtos diferentes. Então, enfim, passando aqui a bola para o professor Vanderlei contar como é que ele tem visto tudo isso. Obrigada pela presença, pela disponibilidade, Vanderlei. Bom, eu aqui agradeço. Sempre bom poder participar de uma discussão. E, obviamente, ninguém aqui está descobrindo o ultravioleta. Ele já existe há muito tempo e ele é conhecido como microbicida antes mesmo da gente ter nascido. E, obviamente, ele vem sendo aplicado já como microbicida há muito tempo. Inclusive, descontaminação de água no começo do século XX, ele foi utilizado. Claro que depois a gente passou a ter aí uma indústria química muito eficiente, que não foi necessário mais esse tipo de aplicação. E eu, na verdade, trabalho com técnicas de controle de infecção, trabalho em várias coisas, mas na parte de biofotônica é controle de micro-organismo. Então, a gente limpa órgãos para transplante, utilizando líquidos circulantes e ultravioleta e ação fotodinâmica. E os rodos, a limpeza de ambiente é algo preocupante já há muito tempo, né? O nível de infecção hospitalar não é o Covid que trouxe. O Covid apenas é uma infecção rápida, portanto, ela é perigosa, né? Ela pode pegar muitas pessoas, mas a preocupação já existe antes. Nós já desenvolvemos alguns aparelhos parecidos, inclusive a patente é de 2016, a patente do produto que é comercializado. Existem empresas que comercializam tanto o rodo de pequeno tamanho quanto o de chão. Isso não quer dizer que, nesse momento, toda iniciativa não é importante, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas eu só quero dizer que são criações já existentes e que vem sendo aplicada, né? E esses dias eu tive uma conversa com uma das empresas e eles já estão fabricando um lote de 5.000 dos rodinhos aí para superfície, que é importante. Você pega um balcão, né, o braço de uma cadeira, são locais que nem sempre você pode ficar passando álcool todo momento, que é necessário haver descontaminação. O chão, ele é menos problemático, porque as coisas que decantam do chão, ninguém vai lamber o chão, né? Ou passar a mão no chão e passar. Mas o problema todo é que, ao mesmo tempo que você tem ventilação, que é bom, a ventilação também é ruim, né? Porque ela levanta poeira. E ela pode recontaminar as pessoas. Então, é bom que a gente esteja preparado para ir eliminando sucessivamente os micro-organismos que ali depositam. Então, a gente vem participando, como os colegas aí, né? O Ricardo, o Maurício, já há um tempo relativamente grande do desenvolvimento também de dispositivos que são industriais, já tem esses tipos de dispositivo, eles não precisam registro na Anvisa. Eles precisam apenas de você credenciar o equipamento para que ele seja usado em ambiente de saúde, né? E esse credenciamento exige estudos, mas ele não é registrado, de tal maneira que a responsabilidade cai integralmente sobre o fabricante. Tá bom? Então, não há ainda normatização. O que há, inclusive eu participei da recomendação que a Vigilância Sanitária está fazendo agora sobre o uso do UV e de ozônio, né, para meios de descontaminação. Porque você não tem uma legislação clara e normas técnicas que permitam a realização dos ensaios. Então, você
faz recomendações. Mas o que eu acho é o seguinte, nós temos muitos desafios, né? Claro que o ambiente hospitalar, por estar recebendo pessoas doentes, é o ambiente mais, vamos dizer, emergencial de ser descontaminado para evitar que quem foi lá com uma suspeita, ou mesmo quem está trabalhando lá dentro, ou mesmo quem foi lá com outra doença, não seja cometido de uma infecção que não é necessária. E a gente sabe o quanto é preocupante ir para o hospital, porque já tem até um provérbio, né, que você vai sadio e volta doente. Porque, obviamente, lá é um local de pessoas doentes e que há contaminação. Nós estamos, a última coisa que a gente fez, e eu peço desculpa, eu não preparei nenhuma transparência, né? Mas se você entrar na internet, você vai encontrar um monte de coisa. E a última que a gente fez, porque é o seguinte, você descontamina a superfície, você descontamina as mãos, né? Você higieniza a mão toda hora, você usa máscara, isso é muito bom, precisa, não deve deixar de fazer. Mas nós temos um problema que é o ar. O ar que a gente respira, só para você ter uma ideia, né, Gabriela? A cada decímetro cúbico de ar, mesmo aquele considerado bom para respirar, tem 100 milhões de micro-organismos. Existe hoje mais de 100 vírus que estão navegando aí no ar, seja diretamente, seja hospedado em partículas sólidas ou mesmo em partículas líquidas. E o grande problema é assim, você está passando numa esquina, alguém deu um bom espirro ali, mas virou a esquina, há uma grande chance que você seja o herdeiro do que foi deixado. E a gente sabe, mesmo todo mundo usando as máscaras e tudo isso, há uma emissão de aerosol totalmente contaminado, mesmo que a pessoa esteja. Claro que é menos, muito menos. A máscara é uma barreira. Mas se você pegar um ambiente fechado, uma sala de reuniões, um ônibus, um vagão do metrô, o pouco que sai pode acumular e ser muito para aquelas pessoas que estão ali. Aliás, outro dia eu dei uma entrevista aí desculpa, para uma das TVs aí, acho que foi a Record, e ele falou assim, mas a máscara não bloqueia, não sai nada? Eu falei, bom, o que você acha que está... Por acaso, na hora, estava embaçando o óculos do repórter. Aquilo vem de onde, né? Aquilo é um exemplo de que sai. Então, nós temos um desafio de tentar minimizar um pouquinho os contaminantes que estão no ar em ambientes que tenham circulação, sala de espera de hospital, consultórios médicos, consultórios odontológicos. Sala de aula eu não vou falar ainda, porque nós não sabemos como é o retorno. Então, mas tudo que a gente puder fazer para limpar isso tudo é bom. Então, eu e a minha equipe achamos que o ar é o grande desafio. Fizemos um circulador de ar, mas não é um ventilador, porque o ventilador ele não é bom nesse momento, porque ele levanta poeira. Nós queremos fazer um sistema que, ao circular o ar, provoca a decantação do aerosol. Então, é o que nós chamamos em física, criar uma pressão negativa. De tal maneira que as partículas que estão ali vão rapidamente para o chão. Então, nós fizemos recentemente esse circulador de ar, que tem a capacidade de circular aí em torno de 125 metros cúbicos por 1/4 de hora. Então, significa que a cada 15 minutos, todo o ar de uma sala dessas que nós estamos agora, cada um de nós aqui, ele pode passar e ser descontaminado. E aí, isso foi testado. Nós testamos sempre com bactéria para começar, mas evoluímos sempre para os vírus, nas parcerias que a gente faz com os hospitais e os laboratórios de pesquisa. E é bastante eficiente.
é um reator de UV, só que ele traz o ar do ambiente, passa por aí, joga de volta. E isso funciona muito bem, porque você consegue, numa única passada, diminuir 3 ordens logarítmicas. 3 ordens logarítmicas significa diminuir 99,9. E com algumas passadas, porque aqui está circulando o ar, você consegue diminuir 5 ordens logarítmicas, que é 99, mais 39. E aí vai. Então, essas iniciativas que a universidade tem, que os institutos de pesquisa têm, eles ajudam muito, porque imediatamente as empresas vêm e incorporam. Eu tenho a sorte de ser uma unidade Embrapi, que é uma iniciativa do governo que me dá recursos, e recursos de boa monta, para que eu desenvolva isso em parceria com empresas. É por isso que quase tudo que sai do nosso instituto já sai com um parceiro. Mas eu sei que é difícil. Como um dos meninos aí disse, que o desafio é fazer isso ficar disponível para todo mundo, né? E mais do que isso, dentro da realidade econômica. Porque não adianta vender um rodinho que custa R$5.000. Nós temos que vender um rodinho que uma família média, baixa, tem capacidade de comprar para poder fazer uso, na verdade. Então, veja, são muitos desafios que a gente tem, né? Nós temos um desafio agora de preservar a integridade física das pessoas, utilizando toda essa tecnologia que a gente conhece, da melhor maneira possível. Nunca é 100% garantido, mas nós podemos adicionar sempre uma casa logarítmica nas chances da pessoa não ser infectada. Então, nós estamos trabalhando nessa direção agora. E eu reconheço que toda iniciativa que todo mundo possa ter é muito importante. Mesmo que você se baseie em ideia dos outros, você sempre adiciona algo que deixa o instrumento melhor qualificado, né? Seja do ponto de vista de preço de fabricação ou do ponto de vista de eficiência. Então, eu acho... Desculpa. Eu acho extremamente importante os debates e as iniciativas. Mas eu queria, se você me permitir, adicionar 2 minutinhos aqui, que é sobre os cuidados que tem que ter. O ultravioleta é fantástico. Ele mata com 1 joule de energia por centímetro quadrado. 1 joule por centímetro quadrado é 1 watt em 1 segundo. As lâmpadas que eles estão usando aí é de 30 watts e eu acho que eu ouvi alguma outra coisa aí. Se você vê, quer dizer, em segundos, nós estamos matando com essas iniciativas usando ultravioleta. Só que o uso do ultravioleta tem que ser feito de acordo com alguns princípios. Primeiramente, nem todo tipo de lâmpada é boa. Tem lâmpadas que, além de matar os micro-organismos, ele produz ozônio. É comum você estar ao lado de uma lâmpada de ultravioleta e você sente aquele cheiro, né? Aquilo é conversão de oxigênio em ozônio. Bom, aí tem uma boa e uma má notícia. O ozônio também é bom microbicida. Ele mata tudo que ele encontra, porque ele oxida, diferente do ultravioleta. O ultravioleta, ele quebra ligações químicas. Então, ele desfaz proteína, então ele quebra aquelas membranas, ele desfaz o material genético dos vírus, então ele inativa realmente. Mas o ozônio, ele também é agressivo ao ser humano. Então, você foi lá, guardou bem a lâmpada, mas está saindo aquele cheiro. Aquele cheiro pode oxidar os brônquios e levar a pessoa a um quadro de complicações respiratórias, talvez até pior do que o Covid. O ozônio também provoca irritação rápida do olho, como se fosse uma conjuntivite.
Então, você tem que usar lâmpadas que já são preparadas para inibir a emissão da radiação que provoca a formação de ozônio. Porque senão não adianta nada a gente proteger tudo isso, a capa que vocês fizeram e tudo isso, se está saindo ozônio lá de dentro. Tá certo? Outra coisa é que o ozônio, o ultravioleta, que é o tópico que nós estamos discutindo, as iniciativas, eu trabalho muito com ozônio também, né? Eu tenho um trabalho desde 2014 de descontaminação de carne. Quando a salmonela começou a aparecer na carne brasileira, uma das possibilidades era embalar em atmosfera de ozônio. O ozônio também é fantástico, porque ele não deixa vestígio, ele vira oxigênio. Mas é com câmaras hermeticamente fechadas, com vácuo. Não dá para fazer ozônio que nem estão querendo aí desinfectar as pessoas com ozônio. Porque o ozônio, ele, como eu disse, ele é agressivo. Para ele matar eficientemente, precisa ter uma certa quantidade, uma pressão parcial que não é partes por milhão. E aí ele ataca as pessoas. Então não pode. Tem que ser feito com cautela. Da mesma maneira, o ultravioleta, mesmo em pequenas doses, ele queima a retina. Ele queima, desculpe, a córnea, a superfície do olho. Ele produz queimaduras e cegueira momentânea. Então a pessoa começa a ver tudo embaçado. E essas lâmpadas também têm que ser usadas com cautela, que não é toda aquela luz que a gente quer. Existe uma parte lá, que é a ultravioleta A e o B, que eles são altamente cancerígenos. Eles penetram na pele, chegam na camada basal, alteram o DNA e produzem o câncer. Então, veja, as iniciativas são todas louváveis, né? Só que tem que parar e pensar um pouquinho, porque senão daqui a pouco as pessoas que estão usando essas tecnologias vão sofrer de outros males que nós não queremos. Não é? Então, é óbvio que nós temos que fazer tudo, e eu acho que na questão da Covid é assim, tudo que a gente fizer não vai ser suficiente, e tudo que a gente deixar de fazer vai fazer falta. Então, tem que ter iniciativas, mas eu trabalho com ultravioleta. Aliás, eu queria dizer que nós estamos produzindo um livrinho sobre o ultravioleta e suas características microbicidas. Porque muita gente liga querendo saber, olha, eu inventei um negócio aqui, quando eu fecho o guarda-roupa da minha casa, liga o ultravioleta. Isso ajuda? Ajuda. O problema é que eu quero saber qual é o dano que está causando. Porque o ultravioleta também quebra ligações de materiais. Ele degrada polímeros. O filtro lá que ele colocou de plástico, provavelmente ele absorvia tudo ultravioleta. Para onde vai essa energia? Vai decompondo, daqui a pouco trinca tudo. Então tem que tomar cuidado para que o uso não venha a depois causar surpresa. Não é em tudo que pode se passar ultravioleta. Tem que ter um certo critério para os materiais que vão receber essa radiação. Bom, eu acho que eu já falei demais, né? Então Muito bom, professor. Obrigada aí pela aula. Estou à disposição aqui para algumas perguntas. Obrigado. Sim, obrigada pela aula, por ter trazido esses pontos, porque realmente, assim, o que a gente tem visto de dúvidas tem a ver com essas preocupações todas que você mesmo levantou, né? Que, enfim, tem uma série de benefícios, mas ao mesmo tempo é isso. Pode cegar, pode emitir uma partícula que pode dar problema nos brônquios, enfim, uma série de consequências que tem que ser levada em consideração. E aí já pergunto aqui para o Ricardo e na sequência passo para o Maurício, para entender como é que vocês estão lidando na produção de produtos específicos, né, que vocês já mostraram e tal, como é que vocês estão lidando com essas consequências, assim, qual é a maneira de fazer de uma forma que mitigue esses impactos, que considere todas essas propriedades da radiação, mas que isso não seja um problema? Passando aqui para o Ricardo. Estão me ouvindo? Bem, muito interessante. Obrigado, professor, pela aula. Uma aula fantástica aí para a gente. E o interessante é que, assim,
muito antes da gente começar a aplicação dos sistemas como V, toda essa bagagem e de uma forma direcionada, mesmo porque os pesquisadores, os professores dentro do departamento de Física e Química, eles acompanham toda essa preocupação, né? Por exemplo, a informação do ozônio já era uma informação que a gente tinha, a informação sobre a condição, você não pode ficar exposto de forma alguma a essa radiação, tanto era que era uma preocupação que a gente tinha todas as vezes que você vai ter o contato com o dispositivo, é que você nunca esteja de frente com ele, né? Tanto que, dentro de um sistema, assim como o professor falou, o grupo, a gente conhece muito bem, o grupo já tem a patente, tem produção em cima desses componentes, mas é como ele mesmo disse, a gente vai inovando da forma como pode, né? E numa forma direta, assim, quando a gente tem uma capacidade de produção, ainda mais num momento, vamos dizer que quase de desespero, porque a informação que a gente tinha em março é muito diferente da informação que a gente tem hoje. Só que em março, nós todos da academia já tínhamos informações de onde chegaríamos. Isso é um fato. Todo mundo tinha informação, mas a população, assim, né, a ver navios, né, tipo, não acreditando em tudo aquilo que estávamos falando. Mas em relação a uma preocupação muito grande, por exemplo, por isso que eu citei, né, na minha apresentação, que nós não estamos, os dispositivos não são focados para partículas suspensas, né? Eu já havia acompanhado o trabalho do professor, mas, por exemplo, no farolete, que até a gente não deu uma denominação ainda e não é também a nossa intenção, por exemplo, quando pega o dispositivo já existente, né, professor, eu acredito que é do mesmo grupo, você tem um pegador do farolete logo na lateral dele, né? E isso, a gente olhando por um lado mais olhando uma biomecânica em cima desse material, é muito mais fácil do usuário, de repente, virar o punho e ser atingido por essa radiação. Porque você tem uma aleta ali saindo, né, no pegador, na mesma orientação da luz. Foi por isso que colocamos o pegador de frente para a luz. Porque, independente da angulação do punho, essa luz não vai estar vindo diretamente para o usuário. Claro, com uma rotação e articulação do cotovelo, fato, mas para quem foi dada as instruções, olha, nunca olhe ou nunca vire para uma pessoa essa luz acesa, de forma alguma, né? E até foi muito interessante quando o Maurício fala daquela película plástica, né, que segura. O interessante, um dos EPIs necessários para a utilização do UV é um óculos, né, porque o óculos ele é vidro, então até mesmo uma face shield, para que se tenha aí uma quantidade, né, de informações resguardadas quando você está fazendo a aplicação. Mas é claro, tudo, assim como o professor disse, cabe muito estudo, cabe muita atenção, porque não é à toa que nós vivemos onde vivemos hoje. Se não fosse a camada de ozônio segurando a gente pela UVC, não estaríamos nem aqui, né, professor? Mas é isso daí, muito obrigado. Agora, Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que vocês, porque, enfim, o que eu entendi é que você exige um cuidado de manuseio de quem está ali com esses dispositivos muito grande, né? Quando você disse que não pode olhar, etc. Se você, enfim, está colocando isso no ambiente externo, que é, por exemplo, um hospital, né? No caso de vocês, enfim, um hospital. Como é que você garante quem é que vai manipular isso? Como é que vocês, nessas entregas que vocês estão fazendo, o que vocês fazem? Vocês doam para um hospital já com, de repente, uma cartilha ou vocês mesmos que manipulam? Como é o processo para que isso possa se realizar? Porque senão você acaba meio que delegando esse risco para um outro agente que tem outra natureza e que não pode nem saber o que é UV ou sei lá o quê. Pode achar que aquilo é qualquer coisa. Como é que você lida com isso? Antes de responder, eu gostaria que o professor falasse. Ele tá. Por favor, professor. Desculpa, eu pensei que era ela que liberasse o microfone. Na verdade, Gabriela, esses dispositivos, eles têm alguns dispositivos de segurança. Por exemplo, esse rodo, se a pessoa tirar do contato, ele desliga. Pelo menos esses que estão cadastrados, né, na Anvisa.
Então, há alguns dispositivos de segurança. A pessoa tem dificuldade em olhar. Porque, claro, você pega, põe na mão, a pessoa está olhando, a primeira coisa que ela vai fazer é querer dar uma olhada. Ele para na hora. Então, há dispositivos de segurança no aparelho. Agora, além disso, é que nem garrafa de álcool, né? Você vende no supermercado, agora está vendendo até o álcool 70, e está escrito ali, cuidado, ele é inflamável. As pessoas têm que aprender a se instruir para usar, né? Muitas coisas a gente se instrui antes de usar, não é verdade? Principalmente as pessoas um pouco mais instruídas. Ninguém compra uma pomada que é para uso externo e passa na boca. Então tem que ter aí a gente tem que colocar, se você pegar, existe esses equipamentos, eles devem vir com labels, com instruções dizendo assim, por favor, não olhe diretamente para a luz, mantenha em contato com a superfície. Então é assim, é a instrução que a gente chama embarcada no aparelho. Agora, os dispositivos de segurança são importantes, né, Ricardo? Eu não sei se o que você fez aí tem esse sensor de contato, mas é importante que tenha para evitar que a pessoa exagere na curiosidade. Exato. Por exemplo, o farolete, a gente pode até aplicar acelerômetro, conforme ele não estiver, ele foi virado para uma posição onde certamente a pessoa está olhando, ele é desligado automaticamente. Tem esse cuidado, sim, com toda certeza. Voltando a Gabi, tá sem áudio, Gabi. Desculpa. Eu ia perguntar para o Maurício como é que eles estão fazendo isso lá no dispositivo que eles criaram lá em Cuiabá. A gente teve um privilégio em poder trabalhar necessariamente com um hospital universitário, que facilita bastante a vida. Então, o mesmo professor que foi responsável por conduzir os testes de antisepsia, ele trabalha com vários dispositivos nesse sentido. Então, ele mesmo nos auxiliou a construção de um protocolo a respeito da utilização, certo? Em parceria com o próprio hospital universitário, que tem o responsável especificamente por física médica, que ficou acompanhando o processo de fabricação do instrumento, certo? E, nesse sentido, nós construímos justamente o que seriam as precauções para a utilização do equipamento. Então, tem uma coisa muito positiva nisso, porque, graças a essa situação, como ele não é produzido em série, como ele foi produzido apenas uma unidade, com um uso muito específico, sim, nós temos o controle de quem está utilizando, certo? Então, a pessoa foi devidamente instruída, utilizando, sobretudo, um EPI de proteção ultravioleta, justamente para que, mesmo que a angulação na qual ele foi produzida, é justamente para que ele não tenha, em hipótese nenhuma, qualquer tipo de reflexão ao olho, inevitavelmente isso pode acontecer pouco, mas pode. Então, ainda assim, é necessário que ela esteja bem protegida. Para além disso, a gente teve a criação de instruções em relação a, olha, você vai passar isso dentro de um corredor, necessariamente isolar o corredor para que outras pessoas não cruzem o caminho enquanto esse material estiver sendo utilizado. Então, nesse sentido, por sorte, por estar dentro de uma universidade, junto da pessoa da Faculdade de Medicina e do próprio hospital universitário, a gente produziu os protocolos de utilização do equipamento. Perfeito, legal. E esse projeto de vocês, ele está aberto, Maurício, inclusive com esses dispositivos de segurança, tudo? Como tem sido esse processo para quem quer replicar, enfim? Gabi, eu deixei o material para corte e fabricação disponível dentro do grupo da Associação Fablab Brasil, né? Mas sem maiores especificações sequer, por exemplo, de qual tipo de lâmpada nós estamos utilizando, para que necessariamente as pessoas que tenham interesse em fazê-lo entrem em contato diretamente comigo, para a gente poder conversar a respeito disso. Perfeito. Então, se por um lado o encapsulamento está totalmente aberto, qualquer tipo de instrução sequer sobre o tipo de lâmpada que nós estamos utilizando não foi dada, né? Para que necessariamente as pessoas venham entrar em contato justamente para a gente poder conversar a respeito de como isso pode ser fabricado. Legal. Se você já quiser deixar, Maurício, o seu e-mail aqui no chat, para quem quiser entrar em contato, porque alguém aqui já tinha perguntado sobre esses modelos, e aí pode ser gente querendo replicar, e é bacana porque a gente já vai, enfim, conectando aí, porque é isso, né? As coisas têm que ser feitas com bastante cuidado. E aí, já entrando aqui nas perguntas das pessoas, e passar para vocês três, vamos aqui, ó, várias perguntas. Gabi, fala. Eu não respondi a sua pergunta. Desculpa. Volta. Deixa eu responder rapidinho. Você me perguntou
sobre como foi feita a interação com o hospital, né? Se há essa segurança. Importantíssimo, já foi citado aqui pelo professor. Quando eu mostrei a foto, junto com o material foi deixado as instruções no equipamento. E um cuidado muito importante para todos os hospitais que receberam esse kit foi fazer a instrução juntamente com o infectologista do hospital. Porque o infectologista, por natureza, ele tem informação sobre a radiação ultravioleta e ele pode, de uma forma, depois do primeiro contato e depois da instrução, ele pode fazer um apanho maior com o profissional que vai estar utilizando. E você me pergunta assim, como você garante que o profissional que está utilizando ele não vai fazer alguma coisa errada? É impossível, é como o álcool, né, professor, na prateleira. Não dá para você dizer que a pessoa vai pôr fogo nele fechado, né? Então, depois desse processo, a gente não tem mais o contato, né? Então, assim, é aquela coisa, você entregou o equipamento, tem as especificações de como ele tem que ser utilizado e fica ali. É a segurança que nós temos, é assim, olha, foi dito como ele funciona, quais são os riscos e dependendo, se você não seguir o protocolo exigido, você vai estar disposto a esses riscos, né? É isso. E vocês têm um manual, algum documento com essas recomendações e afins que vocês têm compartilhado por aí? Porque isso poderia ser também algo bacana de distribuir, compartilhar para as pessoas que têm explorado a possibilidade desses produtos, assim, saberem quais são essas recomendações de uso e afins. Não, Aí, primeiro... desculpa. Desculpa. Ah, bom. Eu só ia comentar, Gabi, na verdade, porque é o seguinte, é como eu disse, em relação a essa tua pergunta. Na verdade, apesar desse material existir, particularmente eu prefiro que ele não seja público para que necessariamente tenha controle de quem está fazendo ou replicando o que nós estamos fazendo. Então, desculpa, Ricardo, pode seguir. Então, pronto. É muito importante essa questão de quem está fazendo, porque um dos nossos cuidados, assim como se você abre, eu entendo a preocupação de todos aqui, e até mesmo uma grande equipe já muito bem envolvida nesse quesito, que é a equipe do professor Vanderlei, uma das principais questões é se você abre, como que vai ser o uso desorganizado disso? É muito preocupante. Tanto é que nas primeiras ações, quando a gente começou a desenvolver os face shields, a gente teve todo um protocolo de como esses face shields iriam chegar dentro do hospital, mas nas fotos no Facebook de outras ações, tinha face shield no chão, tinha face shield no banco do carro, tinha face shield no porta-mala, tinha face shield no braço das pessoas sendo distribuído. Então, qual é o critério? Qual é o cuidado que se está tendo? Porque, de repente, você leva uma bactéria, você leva algum tipo de informação para dentro do hospital que não é ali. Olha como isso é preocupante. Até mesmo as máquinas, impressoras 3D, qual a higienização, qual o ambiente que você trabalhou todo esse tempo, tem toda essa questão, né? E aí, já entrando aqui... Estou no mudo, desculpa. Já entrando em uma das perguntas, como é que foi ou vem a ser o processo de teste, de validação desse tipo de equipamento? Estou tentando... Aqui, ó. Que é a pergunta da Bárbara Caldeira, que é estudante de Engenharia de Materiais da Unesp Guaratinguetá, e ela está também envolvida num projeto de esterilização com UVC. E aí ela perguntou, a primeira pergunta dela é sobre a validação dos equipamentos. Quais os procedimentos são feitos para validar a eficiência dessa tecnologia? E também aí ela pergunta aqui sobre a potência e tempo de exposição dos raios UV, se eles podem ser usados, se pode ser usado para higienizar o ar e a superfície. Vou começar aqui pelo Ricardo. Bem, essa parte de validação, assim como eu deixei na apresentação, em relação aos UVs, está ocorrendo, né? Claro, como o professor disse, não existe um processo, né? Você tem que estar registrado. Mas nós estamos nesse caminho, né? O tempo de exposição vai depender muito do que a literatura diz e de como, por exemplo, são feitos os processos. É particularmente parecido com o Maurício com as fotos. Eu não tinha as fotos aqui, mas você faz a exposição e você faz a análise em cima daquele material biológico que você tem. Né? É feito dessa forma, tanto dentro do departamento de biologia, como também a informação da radiação, né?
que é tudo analisado pelo departamento de risco. Eu acho que o seu telefone, o seu microfone está bloqueado. É que ele está dando um delay aqui de quando eu teco. Vou deixar aberto. Tem uma pergunta aqui do Maurício Filho, que ele pergunta se tem como descobrir se a lâmpada vai emitir ozônio, se isso é uma especificação do fabricante, se tem como saber antes. Você tem que olhar o espectro de emissão dela. Muitas lâmpadas são feitas com bloqueadores, é que nem um bloqueador solar que você usa aí, que ele bloqueia uma linha específica, abaixo de 200 nanômetros, que é a que causa a promoção de O2, que é oxigênio, em O3, que é ozônio, através de uma reação que é bem conhecida. Então, tem que usar a lâmpada correta. Eu só queria voltar à pergunta anterior, se você me permitir, claro, sobre como que a gente valida uma tecnologia, né, de descontaminação. Bem, primeiro é assim, olha, você tem ensaios padrões para você fazer através de controle microbiológico. Nós temos uma sala isolada, onde nós contaminamos com tudo, a pessoa entra lá preparada, e lá você testa essas tecnologias. Porque nós tínhamos dúvidas se gotículas contaminadas, o vírus nunca está sozinho, bactéria às vezes está, mas o vírus não. Então, se essa gotícula de água, praticamente, né, no qual os vírus estão, que a água é altamente absorvedor do ultravioleta, né, se isso iria comprometer. Então, nós temos um sistema que, com ultrassom, produz pulverização, produz uma pluma contaminada com gotículas de diversos tamanhos, e aí a gente faz o estudo. Só que eu quero dizer o seguinte, você não tem que testar no vírus para saber que mata vírus. Ninguém testou o álcool gel com o coronavírus, eu te garanto, ninguém testou. Mas todo mundo sabe que álcool mata vírus em geral. Então vai matar esse também. Da mesma maneira, o ultravioleta. Eu sei que tem artigos agora, mais recentes, mostrando tudo aquilo que nós falamos no começo do ano. A dose, tudo isso. Porque não há muita diferença com relação ao ultravioleta entre o vírus da hepatite, por exemplo, que é o vírus que eu trabalho, que eu estou interessado em descontaminar órgãos para transplante. Um dos principais vírus que tem lá é a hepatite. Não há absolutamente muita diferença do ponto de vista de inativação viral do vírus da hepatite com o vírus do corona, com relação ao ultravioleta, né? Não é tudo que você precisa ter o vírus para comprovar. Existem alguns princípios universais que, se é um vírus, foi classificado dessa maneira, ele vai reagir de uma certa forma a determinadas substâncias químicas e a determinadas radiações. Então, fazer um ensaio com bactérias como o E. coli, etc., que são bactérias altamente resistentes, é muito mais difícil matar uma bactéria do tipo E. coli do que um vírus da Covid, né, do coronavírus. Então, muitas vezes a gente usa modelos, muitas vezes bactérias, para confirmar alguma coisa. Mas a literatura, ela é vasta com relação à interação desses micro-organismos com radiações ionizantes. Tá bom? Então, veja, aliás, tem um livro muito bacana que chama-se A Origem da Vida, que ele mostra que a vida só saiu da água aqui no planeta Terra quando começou a formar camadas que protegiam do ultravioleta C, que chega da radiação solar. Quer dizer, a nossa vida começou quando a gente conseguiu se proteger do ultravioleta. A gente não, né? A evolução. E agora nós estamos usando o ultravioleta para tentar preservar a vida. Quer dizer, é só um trocadilho importante aí.
Aproveita e já passa quem é o autor do livro, que esse é um nome que, enfim, Olha, dei um Google rápido aqui, desculpe, tentei achar, já não achei, aí ia te perguntar para a gente já passar aqui de referência, para quem tiver interesse. eu peço desculpa, mas eu não tenho agora na Que cabeça pena. o autor. Tá bom? Que pena. E já te fazendo outra pergunta, que quais são os critérios para saber que pode ser usado o UVC? É uma pergunta da Nina Maria Soares Pinheiro Machado. Então, a gente tem informações suficientes sobre o UVC, né? Está entre 200 e 300 nanômetros. Eu vi que tem alguém aí de engenharia de materiais, acho que é da Unesp, né? Uma das formas de você testar o envelhecimento de materiais exposto à atmosfera é em máquinas que colocam o UV para acelerar o processo. Então, existe muito conhecimento sobre o UV interagindo com materiais, seja esses materiais vivos ou mortos. E a gente usa esse conhecimento todo para incorporar nessas tecnologias, né? Não é que, de repente, a gente acorda de manhã e fala, pô, vou testar se o UV mata. Não é bem assim. A gente usa o que muitos estudaram ao longo de muito tempo. E tenta fazer uma engenharia, né? Existe um documento do FDA americano sobre o uso do UV. E lá eles dizem por que não recomendam o UV. Não é porque não é o melhor agente microbicida que a gente tem. É porque as pessoas não têm critério de uso. Então, você vê, é aquilo, a história aí, né? A segurança do uso dessas tecnologias é importante. Agora, essa pandemia está servindo para que as pessoas se alertem a esses tópicos, né? Mesmo as pessoas, vamos dizer, menos educadas, não rebaixando ninguém, obviamente, mas as pessoas que não frequentaram escola até determinados níveis e tudo isso, é impressionante como elas estão preocupadas com aquilo que usa, não é? Eu vejo mães que ensinam as crianças como usar o gel da forma correta. Então, você vê, não há todas as classes sociais e intelectuais estão preocupadas em usar as coisas para preservar a sua vida. Todo mundo está, de alguma maneira, se convencendo que nós não podemos usar soluções que são piores do que o problema. Perfeito. Obrigada, professor. O Maurício mandou aqui o livro Criação, a Origem da Vida, o Futuro da Vida, do Adam Rutherford. Possivelmente é esse. Depois dá uma olhadinha aqui no chat, ver se é esse aí, que já está o link da Amazon, quem tiver interesse aí. E fazer uma pergunta não, aqui. Procura outro que não a Amazon, eles não são corretos com seus funcionários. O que foi? Desculpa. Não, é porque a Amazon é meio cruel com seus funcionários, então eu só quis jogar o nome do livro. Não comprem da Amazon. É só o link, a referência. Tá ali a capinha, já tem as indicações todas, o review. Tá ali a dica. E passando aqui agora a pergunta para o Ricardo e para o Maurício, que das iniciativas em específico que vocês estão tocando, numa estimativa de custo, assim, a ideia de cada produto desse, estamos falando na ordem ou na escala de grandeza de que valor, fazendo dessa forma, né, que tem baixa escala e etc. Só para dar um parâmetro para quem, enfim, está ouvindo, para a gente entender do que estamos falando, que tipo de investimentos é necessário. Passando aqui, abrindo o Ricardo. Bem, vamos lá. Esse é um ponto bem interessante, tá? Nós temos que considerar dois grandes fatores até o presente momento que eu estou falando com vocês, até onde não existe nenhuma empresa produzindo ou fabricando nenhum desses materiais. Primeiro, por quê? Porque toda a ação desenvolvida pelo UPSUS até agora foi de doação humana. Foi de doação nossa como engenheiros, como professores, como técnicos, aplicando diretamente essa expertise em cima do produto. Por exemplo, 12 impressoras 3D trabalhando 24x24 durante 2 meses sem parar, foi algo que, tipo assim, a gente dormia até dentro do laboratório para acompanhar essas impressoras trabalhando. Então, tipo assim, não é contabilizado no momento esses custos de produção. Se eu for analisar de uma forma direta aqui para vocês, por exemplo, o rodo sairia em torno de uns R$550
e o farolete em torno de uns R$ 350, vamos colocar assim. Mas entenda, Os custos de materiais, você diz, né? Basicamente os insumos. os custos que até mesmo saiu dos nossos bolsos, tá? Então é o custo de quem sentou ali para produzir. Quando você coloca isso em larga escala e você coloca isso numa produção, tudo muda. Claro. A gente não está falando mais da mesma coisa. E isso você usa o que para produzir, Ricardo? Você comentou que usava um tanto de impressão 3D para produzir algumas das partes. Que mais? Que outros equipamentos, maquinários e técnicas vocês Por exemplo, nas partes em 3D é a própria impressora. Mas o resto é solda para você poder fazer as ligações eletrônicas do circuito dos dispositivos, é torno para você usinar uma peça que vai no rodo, por exemplo, é uma solda para você fazer a solda da capa do alumínio, ali onde vai a proteção do UV. Então, assim, você tem um processo de usinagem. Mas, claro, todo esse processo técnico dentro de um laboratório, nada industrial. E quanto tempo demora mais ou menos? Vocês têm produzido, conseguem produzir vários por vez? Enfim, como que funciona aí? Vamos colocar uma média aqui em 1 mês e meio. Olha só, e foi trabalhando em cima praticamente todos os dias. Em 1 mês e meio, enquanto a gente fabricou 1.500 face shields, a gente fabricou 6 rodos. Tá, mas o tempo de criação do primeiro foi grande, aí você está contando todo? Ou esse seria o tempo para você produzir os próximos 6 também? O primeiro rodo saiu em 3 dias. Foi sentar na frente do computador, desenhar e falar, olha, ele vai ser desse jeito. Né? E aí vem o processo de análise de microbiologia em cima. Né? Isso vai 1 semana, mais ou menos. Entendi. Mas toda a aplicação assim é rápida. A questão é que não é da forma como nós estamos e que estamos disponibilizando para produção em massa, é inviável. Não é possível. Possivelmente, como o próprio professor Vanderlei falou no começo, isso serve muito mais para comprovar, testar, validar, prototipar uma tecnologia para chamar a atenção da indústria, Sim, das grandes empresas, de quem pode trazer escala para isso, para que de fato eles possam vir e resolver o problema em escala, né? Mas aí você mostra a eficiência e tudo mais. Passando aqui para o Maurício. Desculpa, fala. Como, por exemplo, uma empresa produzindo 5.000 rodos, se a gente olhar para o país, também é quase que insignificante. Então, a gente precisa de um número maior. É o que está acontecendo diretamente com os ventiladores também. Mas é isso. Obrigado. Passar aqui para o Maurício, só para ele responder sobre isso também, sobre custo, tempo, é meio nessa linha também do que o Ricardo falou, é como vocês estão operando? Nossa, é muito curioso, porque me surpreendeu quando o Ricardo falou os valores, porque é muito próximo. Da mesma forma, nós não temos feito o Lean Startup em hipótese nenhuma, nós fizemos apenas um sob demanda do hospital, nós realmente não temos a intenção de realmente passar isso de alguma forma para uma escala industrial, foi realmente uma produção única, controlada, mas é realmente o custo de fabricação dele, considerando que, obviamente, nós temos doação de materiais, né? Então, foram poucas as coisas que foram efetivamente compradas, o custo gira em torno de uns R$ 500 mesmo, é por aí. E agora, bom, no nosso caso especificamente, a fabricação, eu já até disse isso durante a minha apresentação, mas são feitos basicamente utilizando de máquina de corte a laser e impressora 3D, né? Que é o que nós temos disponível no FabLab. Né? Em relação ao tempo, é isso também? Quanto tempo vocês têm demorado para produzir cada unidade? Não, o Ricardo foi muito mais eficiente. Não, o Ricardo foi muito mais eficiente. Nós levamos mais de mês para produzir o nosso. Não, principalmente, ainda mais testando o material em laboratório, obviamente, para comprovar a eficiência dele, aí isso requeriu bem mais tempo. Né? Sobretudo porque, bom, mesmo tendo o apoio da Faculdade de Medicina à nossa disposição, conseguia cepas para conseguir fazer teste de laboratório, com o Laboratório Central do Estado. Então, tudo isso é agendado. Então, na verdade, o processo entre iniciar a produção dele e conseguir entregar de fato, foram 2 meses e meio. Mas aí você tem agora replicado, vocês estão fazendo outros, e aí quanto tempo para cada um novo, que daí já passou por essas etapas mais demoradas, digamos assim? Sim. Não, hoje se conseguiria produzir realmente rápido. Nós não temos feito, realmente nós produzimos apenas um. E não tivemos demanda para mais, então não entramos no mérito de fabricar algum outro, mas com certeza seria muito mais breve. Não faço ideia, em torno de talvez 2 dias no máximo. Legal.
Deixa eu passar aqui. Professor, quer falar alguma coisa? A gente, na verdade, tem uma quantidade aqui, outras de perguntas mais técnicas, que eu acho que o mais eficiente é a gente fazer um e-mail depois, encaminhando para as iniciativas em específico, porque acho que as pessoas têm interesse de, enfim, estabelecer uma conversa sobre, mais específica mesmo, sobre a potência, sobre como vocês chegaram em certos resultados, compartilhar certas literaturas e afins. Então, vou já aqui encaminhando para os finais, já estamos aqui chegando em 8h20, então vou passar aqui para o professor para ver se você quer fazer alguma outra consideração, fazer uma fala final, e aí depois volto Maurício e Ricardo e a gente finaliza. E aí, enquanto isso, queria pedir para todo mundo que está aqui deixar os e-mails para receber depois o vídeo na íntegra, as nossas comunicações. Então, já vão deixando aqui os e-mails e perguntas, dúvidas, comentários, que a gente depois encaminha para todo mundo. Então, fica aqui já o último chamado para as interações. E, peraí. Está no mudo, professor, peraí. Isso, sobre agora o preço do dispositivo, eu acredito que o que está sendo comercializado é R$490, eu acho, o rodo menor e o dobro o rodo maior. Isso é o valor aí de comercial dele, já com impostos pagos e tudo mais. Então, acho que o que eles estimaram aí isso sendo produzido por quem? A escala é melhor. Você tem referência de quem é que está produzindo isso em escala, professor? Tem. O rodo pequeno, de superfície, é uma empresa chamada MM Optics, na área de equipamentos médicos hospitalares. Quem está produzindo o rodo grande, mas aí eles já fizeram de aço inox, botaram um pouco mais, é uma empresa chamada NSF. Tá certo, obrigada. Infelizmente eu não tenho os telefones aqui, mas se você entrar em MM Optics ou NSF, já fica tem que tomar cuidado, porque NSF é capaz de você cair lá nos Estados Unidos, na agência. Mas aí eles fabricam e eles entregam. Bom, eu só queria agradecer e é assim, né? A gente vai construindo as soluções baseado na iniciativa de todo mundo. É assim que as coisas acontecem no mundo, né? Nós temos que, de alguma forma, se preocupar agora com alguns desafios pós-pandemia, né? E o pós-pandemia é uma coisa complicada. Nós estamos tentando fazer um exercício na Universidade de São Paulo sobre o pós-pandemia, né? Então, você imagine que o ano que vem a gente resolve ter aula presencial e aí um aluno lá vai ser diagnosticado com COVID. O que vai acontecer? Fecha a escola. Então, nós temos que nos preocupar agora como que nós vamos conduzir todo o processo de conduta da sociedade pós essa pandemia, que é um problema sério. A gente acha que, no momento, e de fato estamos certos, é sobreviver com a pandemia. Mas existe um outro problema aí grave, que é como que nós vamos conviver com o pós, que também é gravíssimo, porque... Então, os desafios aí com novos dispositivos e ensaios e criações já devem estar considerando o futuro. Obrigada, professor. Maurício? Bom, eu, na verdade, só queria agradecer mesmo, Gabi, pela oportunidade, sobretudo o professor, nossa, o Vanderlei traz informações maravilhosas, a gente realmente tem uma aula com ele fantástica a respeito dos dispositivos, né, muito mais longe do que eu mesmo conhecia. Então, agradecer muito pela oportunidade, é sempre muito bacana poder participar, Gabi, estamos à disposição para o que precisar. É isso, obrigado. Obrigada, Maurício, obrigado pela disponibilidade. Ricardo? Bem, obrigado também, Gabi, pela possibilidade, né? Agradeço a você e a toda a equipe do Protege-BR. Muito, muito interessante essa troca. Agradecer também aos companheiros aí, Maurício e professor Vanderlei. Dizer professor Vanderlei que já tenho acompanhado ele há um tempo. É um prazer, né, professor? Obrigado por todas as informações. Coloco à disposição qualquer coisa. Nosso contato está aqui, né? A gente sempre nessa ânsia, porque assim, isso vem, né, Gabi, do movimento, né? Essa ânsia vem de dentro da gente,
né, de estar produzindo, fazendo alguma coisa pela comunidade. Então, assim, saiba que força, tenho certeza que o Maurício também, a gente tem a aplicar, e estamos aqui a isso. Então, só tenho a agradecer a comunidade acadêmica, a comunidade maker, tá? Muito obrigado. Não, e tá bonito de ver, né, Ricardo, essa aproximação da comunidade acadêmica com os makers, né? Esse contexto da pandemia tem feito essa junção que tem sido bastante rica. E aí aqui, professor Bagnato, ó, previsão de quando para o seu livro? Tem previsão para o livro que você mencionou? Alguém aqui está perguntando, Maurício Filho. Bom, ele já está pronto, nós estamos na revisão final e normalmente a gente não vende livros, a gente adiciona nos projetos que a gente faz com empresas o custo de uma edição de 2, 3 mil exemplares para poder distribuir. Inclusive, eu queria deixar só o nosso homepage, que é cpof.ifsc.usp.br. Lá tem pelo menos uns 3 ou 4 livros sobre controle microbiológico, utilizando técnicas fotônicas. E se alguém tiver assim morrendo de interesse, a gente encaminha um exemplar gratuitamente. Só repete de novo o site aqui, CPOF. C. Esse é isso. Eu vou colocar aqui do lado e a gente coloca na newsletter também depois. Então já está aqui, ó. Então tá bom, então obrigada a todo mundo. Antes da gente terminar, só a última coisa, vamos abrir todo mundo a câmera para fazer uma foto e aí a gente encaminha aqui e encerra nosso encontro de hoje. Querem abrir as camerinhas aí, ó? Vamos fazer uma fotinha todo mundo. Foi, galera. Tirei aqui os prints. Valeu. Bom, então tá bom, gente. Obrigada. Essa conversa fica na íntegra depois no canal do YouTube. A gente envia e compartilha tanto os próximos encontros como esse link dessa conversa registrada online, tudo nas nossas redes, que basicamente estão centralizadas numa conta no Instagram da Protege BR, que é protege.br. Então fica aqui já o convite para quem quiser acompanhar, saber dos próximos assuntos, temas, encontros, mandar sugestões, enfim. Estamos aí nesse processo de tentar juntar as iniciativas de produção de EPIs e outros suprimentos médicos dentro desse contexto da pandemia, nessa junção aí entre as universidades, os centros técnicos, a comunidade maker, os inventores de garagem, o cidadão que está a fim de colaborar, enfim, esses arranjos híbridos que a gente tem visto surgindo nas mais diversas regiões do país. Então, já fica aqui o convite para as próximas comunicações e o agradecimento a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora e a vocês três que se disponibilizaram a compartilhar o conhecimento, as histórias, as referências. Obrigada, Vanderlei, Maurício, Ricardo. Até a próxima e boa noite para todo mundo. Um beijo grande. Tchau, tchau.